Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são textos que, em geral, apresentam duas linguagens. Uma linguagem verbal, que é, portanto, aquela que utiliza as palavras, que utiliza o signo linguístico na comunicação. E temos a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza signos visuais, como por exemplo, gestos, postura, ilustrações, placas, músicas e etc. Embora existam HQS para todos os públicos e adolescentes, muitos adultos também se deliciam com a leitura de histórias em quadrinhos produzidos exclusivamente para o público infantil. E quando falamos de história em quadrinhos, logo lembramos daquela super divertida que aparece em gibis, não é mesmo? Pois bem, ela é uma narração, é feita por meio de desenhos e textos que são distribuídos em balões numa série de quadros. Então, nós podemos dizer que história em quadrinhos, elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história ela se passa com diferentes tipos de personagens. Elas ocorrem em determinados locais durante certos espaços de tempos. E nas histórias em quadrinhos, muitas vezes, não aparecem texto, sendo a imagem o único elemento que vai contar a história. Então, é importante que o leitor ele deve estar preparado para ler não apenas o texto escrito, que geralmente aparece nas falas dos personagens, mas eles têm que estar preparados para fazer a leitura visual, a leitura das imagens. Nós vamos agora conhecer três características das histórias em quadrinhos. A primeira delas é o diálogo entre os personagens, que aparece através de balões. A outra característica são os sinais de pontuações que reforçam a voz dos personagens, revelando seus sentimentos, como raiva, como espanto, medo, alegria, dentre outros. E há também a presença de onomatopeias, como a gente viu na aula anterior, causando certas animações à história, né? E elas fazem uma associação de imagens e palavras e procura facilitar o entendimento do leitor. Agora que você já sabe mais um pouquinho sobre história em quadrinhos, vamos agora para a nossa atividade de hoje.